paz do Senhor a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a Assembleia. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 15. Em Atos 15, vamos ler dos versículos 30 a 35, será o nosso texto de partida. Mas como eu tenho feito algumas vezes, para nós não estarmos ou não permanecermos tanto tempo no mesmo livro, no mesmo lugar, eu vou fazendo o seguinte: eu vou trazendo um texto de início, mas ele automaticamente já é resultado de outros lugares e de outros acontecimentos, e eu dentro da pregação vou buscar esses acontecimentos para explicar depois, na conclusão, o que foi o nosso início, o que foi a nossa partida, o que é que aconteceu na igreja primitiva, o que é que aconteceu nas primeiras igrejas, no primeiro movimento da igreja, o que é que o Senhor provocou, possibilitou para crescimento e edificação daquela igreja, que nós hoje somos fruto, ok? Então nós devemos olhar para a nossa vida e perceber, espera, nós não devemos perder aquilo que já foi construído. Devemos construir em cima daquilo que já estava construído e andar um pouco mais à frente. Então vamos ver aquilo que as Escrituras nos reservam para hoje. Diz assim as Escrituras, Atos 15, versículos 30 a 35. Os que foram enviados desceram logo para a Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então até aqui as Escrituras, eu quero-vos dizer que este é um episódio que marca a vida e a doutrina da igreja para sempre. Nós hoje somos fruto deste acontecimento. Nós hoje temos a nossa doutrina muito mais bem esclarecida, sabemos qual é a razão e a base da nossa salvação e nós temos tudo bem esclarecido pelas Escrituras para que nós não andemos nem confusos, nem perturbados, nem enganados. Então, se ainda havia dúvidas quanto à natureza da salvação, de como é que uma pessoa obtinha a salvação, qual era a doutrina, qual era o ensino, qual era a via, nesta altura se dissiparam todas as dúvidas. E este texto relata um momento depois de uma grande tensão, de uma grande discussão, de uma grande contenda, de um grande problema para ser resolvido. É giro que a epístola diz entre alguns indivíduos e os irmãos. Entre uns indivíduos e os irmãos. Essa contenda e discussão tiveram um grande impacto na igreja. Mas os resultados foram esclarecedores. Só existe verdadeira liberdade, ouça, só existe verdadeira liberdade no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, o que é que isso quer dizer? O que é que isso implica? Mas eu vou dizer outra vez, só existe verdadeira liberdade no Evangelho de Jesus Cristo. E em mais nada. E a questão da liberdade que eu estou a falar, que liberta o cristão, que liberta o crente para viver uma vida saudável e digna aos olhos de Deus, essa liberdade não é uma libertinagem, não é uma vontade de cada um fazer o que lhe dá vontade, é uma liberdade que nos condiciona ou que nos protege dentro da salvação, de viver de uma forma saudável, confortável, protegida, convicta, consolados, animados. Essa liberdade só existe em Jesus Cristo. E mais, ela não é opcional para a igreja,
mas ela é uma consequência do discipulado de Cristo. Ou seja, venham comigo em João 8, 31 a 32, não precisam de abrir. João 8, 31 e 32, este é um facto falado pelo próprio Jesus Cristo. Então, aquilo que eu estou a falar acerca de liberdade, que protege, consola, anima, orienta, edifica o crente, não é alguma coisa que eu tirei agora aqui da cartola. É um facto consumado pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, e esta é a condição da liberdade em Cristo, o que é que nós temos que fazer? Permanecer na sua palavra. Então só há liberdade na palavra de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. Se nós colocarmos ou começarmos a colocar o nosso pé fora desse Evangelho, dessa palavra, dessa proteção, começamos a viver fora dessa liberdade. E começamos a viver fora da salvação de Cristo. Entende onde é que eu quero chegar? Mas ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, como é que nós temos que estar? Temos que conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, permanecer nele, viver para ele, por ele e através dele. Mas se nós tivermos isto, a consequência é que nós somos verdadeiramente seus discípulos, e quem é seu discípulo é verdadeiramente livre. Este é o momento onde o selo do fundamento acerca da salvação pela graça, somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, ela é selada. Ela é selada. É um selo fundamental da salvação. E ele é estampado na doutrina da igreja. Este é o momento em que a igreja primitiva entende, reconhece, esclarece e começa a doutrinar todas as igrejas pelo mesmo Evangelho. Interessante, não é? E isto vem no sentido de cumprirmos o propósito do Evangelho no tocante ao alcance dos gentios. E Deus já tinham-se dado passos em relação a isto. O primeiro passo acontece na direção quando Pedro é enviado até Cesareia à casa do prosélito Cornélio. Sabe o que é prosélito? Prosélito é um palavrão, entre aspas, não é um palavrão agressivo, ok? É uma palavra que é dita para aqueles que não eram da raça judeia, ou seja, eles não eram judeus por natureza, mas eles amavam o Deus dos judeus, eles amavam até os princípios que eles tinham em vida, e eles então batizavam-se daquela maneira, faziam os mesmos rituais, e então eles eram chamados pelos próprios judeus prosélitos, que eram os amantes do Deus dos judeus. Então eles viviam daquela maneira. Então quando Pedro é enviado a Cesareia à casa de Cornélio, foi o primeiro passo dado, e quando a igreja em Jerusalém ouviu o relato acerca daquilo que Pedro falou acerca da conversão deles, eles trocaram a murmuração, a inquisição que estavam a fazer a Pedro, pela adoração a Deus, que tinha aberto a porta da salvação também aos gentios. E isso encontra-se em Atos 11:18, diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, com licença, também aos gentios foram por Deus concedido o arrependimento para a vida. O segundo passo, em direção à conversão dos gentios e em relação a esta situação da salvação pela graça mediante a fé, foi dada por crentes anónimos ousados que evangelizaram gregos na Antioquia. Ou seja, pessoas que eram de origem grega, ou de língua grega, que viviam no Império Romano e que tinham uma ideologia greco-romana, ok? Então tinham vários deuses e tudo mais, mas quando o Evangelho foi pregado por estes anónimos, e eles evangelizaram em Antioquia esta malta,
criou-se ali uma igreja espetacular, uma igreja com caráter missionário, ou seja, não existe igreja sem caráter missionário. Porque toda a igreja foi enviada numa missão. Então, se há alguma igreja se entende a si própria ou se vê exclusivamente como uma igreja local sem a ideia de espalhar essa missão, então não é uma igreja completa. Está confusa ainda. Porque nós somos chamados a uma missão. E somos chamados à igreja local para nos fortalecermos, para nós crescermos, sermos edificados, criarmos raízes, criarmos relacionamentos, criarmos relacionamento de proteção, de envio, de direção, de exortação, mas nós não ficamos fechados apenas aqui. Nós temos que pensar na localidade próxima onde o Senhor quer evangelizar a sua palavra. Eu no meu espírito ouvi uma série de améns. A sério. Apesar de vocês não terem verbalizado, eu no meu espírito ouvi uma série de améns. Que isso assim seja. Que isso assim seja. E aqueles que disseram mentalmente amém estão convidados. Estão convocados. Não é assim? Convocados. Quem é convocado não pode faltar ao jogo. Senão leva uma reprimenda e leva 3 jogos sem ser convocado. Estou a inventar, não é? Eu dava bom treinador ou não? Não. Deixa-me ficar aqui no meu lugar. O terceiro passo foi dado quando começou a primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé. E foi já no final dessa viagem missionária que este acontecimento tem lugar. Já no final desta viagem missionária que isto tem lugar. Surgiu um grande conflito e este conflito acabou por ajudar a esclarecer o fundamento da salvação que vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, podemos concluir que haja o que houver, venha o que vier, Deus sempre irá usar todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Haja o que houver, venha o que vier, Deus sempre irá usar todas as coisas para seu proveito e cumprimento do seu propósito. Agora, qual foi o problema que se resolveu, que se levantou? Nós temos que perguntar 3 coisas ao texto. O que é que aconteceu? Qual foi o problema que se levantou? Como é que ele foi resolvido? E qual foi o resultado? Vamos ver o que é que o texto nos diz. Então vamos ver qual foi o problema que se levantou. Versículos 1 e 2, no capítulo 15, diz o seguinte. Alguns indivíduos, eu gosto de Lucas, porque ele tem a ousadia de gravar para todo sempre aquilo que o Espírito Santo define à igreja. Há uma distinção, ouça bem o que eu estou a dizer, existe uma distinção entre os que perturbam o Evangelho e os que pregam o Evangelho. E a igreja tem que ser ousada e sábia a distinguir essas duas fações. Obrigado. A nossa psicóloga está aqui hoje. Hoje foi a psicóloga que falou. Essas duas partes têm que ser bem esclarecidas na igreja. Por isso Lucas diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Então Lucas está a dizer, neste caso eu vou-vos dizer uma história, vou-vos dizer um relato, vou-vos mostrar e vou gravar para todo sempre que o Espírito Santo me está a dizer que há alguns indivíduos que vieram perturbar os meus irmãos, perturbar a igreja. Vamos lá ver. Se não vos circuncidardes, e este é o problema que está aqui a ser resolvido, este é o sumo, é a somatória de todo o mau ensino, este é o paradigma que foi resultado de um ensino completamente perturbado do Evangelho. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não sei se vocês estão a encontrar já aqui algum problema ou não. Este foi o problema que meteu um alvoroço tal na igreja em Antioquia, porque esta malta desceu de Judeia, armados aos cucos, e chegaram a Antioquia e disseram, ok, vocês são crentes, mas
3 pontos. Não é suficiente a vossa salvação. Porque vocês ainda têm que fazer alguma coisa. O que é que nós estamos a fazer? A sair do Evangelho de Cristo. A nossa salvação é ganha através de quê? Do sacrifício expiatório de Cristo. E só quem se identifica com esse sacrifício expiatório de Cristo, onde Ele consumou toda a justiça do Pai, que estava sobre todo o pecador, ou sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Só quem se identifica com este Evangelho se coloca debaixo deste ato expiatório de Cristo e lhe entrega toda a sua vida e diz: eu creio que tu morreste pelos meus pecados, eu creio que a minha vida está guardada nas tuas mãos e eu creio que você ressurreto como tu foste ressuscitado por Deus, pelo próprio Pai. Tudo à volta são obras e não são graça. E a salvação vem somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Onde é que isto se encontra? Onde é que isto se encontra? Efésios 2:8. Nós temos de saber o que é que a palavra de Deus diz. E onde é que está? Porque foi isso que permitiu a que a igreja ouvisse algo contrário à verdade e dissesse assim, as antenas logo no ar, e dissesse: Não. Vamos ver o que é que o texto nos diz. Mas lembre-se o seguinte: Satanás sempre vai atacar pontos estratégicos da vida de um crente, assim como vai atacar pontos estratégicos da igreja. Porque qual foi a igreja que foi atacada? A igreja mais missionária daquele tempo, a igreja que mais evangelizava naquele tempo, a igreja que mais investia em propagar o Evangelho de Cristo. E onde é que Satanás quis perturbar? A igreja que missionava todo o mundo, que enviava missionários para todo o mundo. Porque ele sabe que se ele conseguir trazer confusão à doutrina, traz divisão à igreja. E o que é que Jesus nos ensinou? Em Mateus 12:25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: isto é facto. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é que o diabo queria fazer em Antioquia? Trazer confusão à doutrina, porque sem unanimidade da doutrina não há igreja. Por isso é que diz que quando o Espírito Santo fundou a igreja, todos eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão diária, no partir do pão e nas orações. O que é que os uniu? A doutrina. E o que é que o diabo, o que é que Satanás quis dividir a igreja? Por onde é que ele foi? Pela doutrina. Porque quando a doutrina é mudada, a verdade desaparece. E qual é a coisa, qual é ela? Que não havendo unanimidade da doutrina, fica confusa, dividida e desaparece. A igreja. Tal e qual. Por isso é que eu trouxe o qual é a coisa, qual é ela. A declaração inicial aparece como resultado de todo o falso ensino. Se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Mas não foi só a circuncisão. Ele falou também da lei de Moisés. O resumo do falso ensino aparece nos seguintes versículos, no capítulo 15. No versículo 1b, que nós já líamos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aí no versículo 5, insurgiram-se, entretanto. Sabem porquê? Porque Paulo e Barnabé, quando ouviram aquilo, puseram as orelhas no ar e puseram a língua a dar. Eles chatearam-se com eles de tal forma que diz que eles tiveram um debate. Deixem-me ler aqui assim. Tendo ouvido da parte de Paulo e Barnabé, versículo 2. Eu não tenho isso aí escrito, eles não vão pôr, se calhar, mas vocês conseguem pôr.
versículo 2. Desculpem lá, eu não pus aí, não é? Porque eu tenho mais na cabeça do que no papel. Graças a Deus, não é? Há quem tenha mais no papel do que na cabeça. Mas nós não temos de ter apenas na cabeça, irmãos, tem que estar no coração. Porque se ele não deixa ao coração, não faz prática nenhuma, não é aplicação nenhuma. Mas vamos lá, o que é que aconteceu? Quando eles disseram aquela mentira dentro da igreja, trouxe um impacto de confusão tão grande, que Paulo e Barnabé, ainda bem que Deus dá dons à igreja. Ouçam, dons é pessoas. Dons são pessoas. Então nós temos que validar e valorizar as pessoas que Deus coloca na igreja. Porque neste caso Deus doou Paulo e Barnabé à Antioquia, e quando eles ouviram aquela tamanha falsidade, eles opuseram-se. Ouçam, viamente, diz as Escrituras que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e digam assim, e não pequena discussão. Nós não vamos deixar isto barato, nós não nos vamos silenciar. Ouça, quando a igreja se silencia, é a morte do artista. Quando nós ficamos silenciados com as mentiras ou as meias-verdades, deixe-me dizer assim, nós temos a tendência de ouvir as coisas e não conseguir conciliar logo com a verdade, porque não estamos em conexão com as Escrituras diariamente. Mas Paulo e Barnabé, sendo ousados por Deus e usados por Deus, eles estavam sistematicamente a fervilhar com a palavra. E eles ouviram aquilo e disseram, não, a gente tem que pôr isto em ordem. E disseram, contenda e não pequena discussão com eles. E eles resolveram o seguinte, vamos resolver isto na raiz. De onde é que vocês vieram? Da Judeia. De Jerusalém? Nós também. Fomos enviados pela igreja, exatamente para estar aqui a confirmar a doutrina dos irmãos aqui entre eles. Então vamos lá resolver desde a raiz e depois a gente volta. Vamos à raiz. E eles foram lá até Jerusalém. E a realidade é que estes indivíduos, como Lucas os trata, eles tinham trazido duas marcas. As duas marcas, ouça, não era qualquer coisa. Eram as duas marcas da aliança de Deus com o povo hebreu. Por isso é que as pessoas de Antioquia, se não tivessem tido lá Paulo e Barnabé, que eram muito mais conscientes das Escrituras e tinham a revelação progressiva de Deus de uma forma muito mais clarificada na sua cabeça, quando as pessoas vinham do lugar onde tinham sido missionários desta igreja, eles tinham ficado, ok, se calhar percebemos mal, se calhar ainda não entendemos a revelação total de Deus, se calhar é uma coisa nova que nós estamos agora a entender, mas Paulo e Barnabé tinham sido enviados de Jerusalém para lá. E eles tinham bem conhecido isto, mas eram as duas marcas da aliança. Venha comigo, circuncisão, vem de onde? Da aliança de Deus com quem? Com o pai da fé, com o pai desta nação, com Abraão. E era um sinal para a obediência. Eles tinham que fazer aquilo para obedecer a Deus, para mostrar fidelidade àquela aliança, porque eles não poderiam fazer parte nenhuma da aliança. Deus é que criou a aliança, então eles tinham que se aliançar daquela maneira, em obediência. Essa é a nossa parte. E depois Moisés. Moisés foi como um aio, que é como Gálatas explica. Era um professor, era um guia, um orientador até à graça, à salvação. E agora estava lançada a confusão, porque se a igreja se calasse e reinasse a confusão, em pouco tempo as pessoas desertavam da fé e a igreja dissipava-se. Atos 15:2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Ouçam. As questões resolvem-se pela raiz. Não é sacudir a areia para debaixo do tapete. Quanto mais dias tenho, e não estou a falar do meu nome, ainda que fique bem, não é? Eu sou Dias. Alexandre Dias. Mas quantos mais dias eu tenho, mais eu entendo as minhas falhas. E já deixei escapar tantas as vezes que eu já deixei escapar de não resolver as questões pela raiz. Não somos só nós que sofremos o dano. São todas as pessoas que participam ativamente ou passivamente desse problema. Nós, como igreja, temos que entender e fazer esta aplicação na nossa vida que as Escrituras nos ensinam. Há um problema para resolver, vamos resolvê-lo até à raiz. Doa a quem?
doer. Porque nós somos amantes da verdade. E, irmãos, às vezes a verdade dói. Mas aquilo que dói também cura. E a aplicação na nossa vida deve ser isso. As questões resolvem-se pela raiz. Nós devemos ir ao centro do problema para resolver a questão. Não podemos deixar o problema germinar ou então vamos ter sequências. Não estou a falar só de consequências, irmãos. Estou a falar de sequências no futuro. Que vai se repetindo, até que nós dizemos, chega, acabou. Vou resolver as coisas na raiz. Agora, como é que se resolveu o problema? Já percebemos qual é o problema? Falso ensino, falsa doutrina, em impingir algo para adicionar à salvação, que já não seria somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, tínhamos que adicionar alguma coisa, que era a circuncisão e também a admiração da lei e o seguimento da lei, dos preceitos, dos decretos, de guardar o sábado e todas as outras coisas mais, que foi tremendamente dito que não era assim. E já vamos ver onde é que isso está escrito. Como é que se resolveu o problema? Atos 15, 6 a 11, diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Agora é que é? Agora é que eles estão aqui a examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Agora deixem-me explicar aqui uma coisa já desde estes versículos, em vez de ir agora já à frente. Primeiro lugar, para que nós percebermos isto, quando a coisa é geral e oficial, são as lideranças que assumem o controle. Deixe-me dizer outra vez. A palavra do Senhor ensina-nos como resolver as questões. Quando o problema está dentro da igreja, são as lideranças que assumem o controle. Quem assumiu o controle foram imediatamente os presbíteros e os apóstolos. E neste caso os apóstolos ainda eram os apóstolos de Cristo. Neste momento já não temos apóstolos de Cristo, porque não dá para convidar nem Pedro, nem Tiago, nem João para virem aqui ao nosso meio. Então nós temos a presbíteros para resolver as questões da igreja. Peço já, de uma forma muito clara, que toda a igreja possa começar a orar para que Deus levante presbíteros na nossa igreja que possam ombrear e caminhar ao meu lado para que nós possamos ser assim como esta igreja. Deus não chama pessoas perfeitas, Ele capacita pessoas imperfeitas para fazer o seu trabalho. Porque senão a glória era para os homens. E assim a glória vai toda para Deus. Então que a igreja possa fazer o seu trabalho de orar, de jejuar, porque foi assim que eles fizeram. Eles oravam, jejuavam, consagravam-se, dedicavam-se para que o Senhor pudesse mostrar. E nós não podemos perder isto. E as lideranças assumiram o controle. A aplicação na nossa vida é que nós somos responsáveis pelo nosso lar. Então, mas estavas a falar de igreja, agora vais falar de lar. Estou a falar de lar. Porque a igreja é constituída por várias pessoas que têm lares. E se a pessoa não consegue edificar o seu próprio lar, como é que ele vai ficar a edificar a igreja? Nós somos responsáveis pelo nosso lar. Por cuidar do nosso lar. Mas em que termos? Em que termos? Nós não podemos descurar do ensino das Escrituras, meus queridos irmãos. Se nós não temos vontade, criem vontade. Se não têm desejo, marquem no vosso telemóvel e obriguem-se a fazer uma leitura com os vossos filhos. Obriguem-se a ler com as vossas esposas, com os vossos esposos. Obriguem-se a fazer isso. Porque no início diz-se ou fala-se de disciplina. Mas com o tempo fala-se de prazer. Entendeu o que eu disse? Bem-aventurados os homens que se deleitam nas suas escrituras de dia e de noite. A palavra diz isto em lugares diversos, de várias formas. Mas em todas elas diz que é como se fosse uma árvore plantada à beira de um ribeiro. E que dá sempre, as suas folhas são sempre verdes. Ou se eu quero ser assim, sabe o que é que isto quer dizer? É uma pessoa que tem fruto do Espírito na sua vida.
E agora reparem, aquilo que acontece é que houve um grande debate da própria liderança da igreja em Jerusalém. Veja-se, não eram apenas os apóstolos que estavam a discutir, eram os apóstolos e os presbíteros, e não eram os apóstolos e presbíteros que estavam a conciliar logo a ideia. Eles não entenderam logo onde estava a falsidade. Pois claro. Em primeiro lugar, porque era uma igreja em Jerusalém. Eram todos judeus. Todos eles vinham do judaísmo. Todos eles já praticavam o sábado, praticavam a lei. Todos eles eram circuncidados. Todos eles viviam perante esta ideia e esta novidade, esta identidade. Então, quando chega o Evangelho não os muda de um dia para o outro, mas é uma caminhada, um processo, uma santificação. E quando chega ao problema que Paulo e Barnabé entenderam fora da Judeia, eles começaram a trazer esse assunto e houve grande debate. O que é que isto quer dizer? Nem eles tinham noção ainda de como é que a salvação era adquirida. Mas tendo havido grande debate, Pedro tomou a palavra e começou a falar, e ele deu 2 argumentos acerca do assunto. E disse, olha, nós temos que olhar para aquilo que aconteceu. A autoridade de Deus. Esse é o primeiro argumento de Pedro. O que é que Pedro diz? O que é que Pedro diz? Nós temos aqui, quando Pedro se levanta, ele diz o seguinte: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Nós temos aqui 2 coisas. Em primeiro lugar, Deus já tinha escolhido um povo. Foi o povo que escolheu Deus? Foi Abraão que chamou Deus? Não. Foi Deus que chamou Abraão e o enviou para uma terra que ele nem conhecia e disse que o abençoaria de uma forma estupenda. Abraão não teve lugar naquele negócio, que foi unilateral. E foi tão unilateral que Deus, quando selou aquele pacto, só ele passou entre as partes quebradas. Lembram-se em Gênesis 15, quando fala sobre isso? Só ele passou, porque só ele é que se comprometeu, foi a sua palavra, ele jurou por si mesmo. E ele não vai voltar atrás. E depois dizem, não só neste povo, mas nós rejeitamos esta ideia de passar Deus aos outros povos, mas Deus enviou-me a falar aos gentios, como vocês bem sabem, porque nós ainda há pouco tempo trocámos a murmuração pela adoração a Deus. E testificámos. E o que é que eles fizeram? Foram circuncidados? Não. Então o que é que eles fizeram? Eles creram. E qual foi o testemunho? Foi o Espírito Santo que lhes foi dado para eles crerem. E foram batizados com o mesmo Espírito que nós tínhamos sido batizados. E eles apenas foram batizados no batismo de Jesus Cristo. E eles não fizeram mais nada. Então como é que eles foram salvos? Através da graça pela fé em Jesus Cristo. Então Pedro resolve aqui a questão de uma forma clara. A autoridade de Deus e a exclusividade da graça de Cristo na salvação. E depois ele diz assim, para que é que vocês estão a tentar Deus? Isto devia ser um alerta à nossa vida. Porquê é que vocês estão a levar Deus à provocação? Porquê é que vocês estão a provocar Deus? Adicionando alguma coisa ao seu plano, vocês estão a dizer que Ele é insuficiente, que Ele não pensou em tudo. Que Ele afinal não é soberano. Que Ele não é inteligente o suficiente. Ele precisava da tua ajuda. Para que tentais a Deus? Versículo 10 diz, agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. O que é que Pedro está a dizer? Vocês lembram-se que a salvação já só veio através de Jesus Cristo e foi nos nossos tempos, como disse em Joel. Eu próprio preguei isso. Os nossos pais foram salvos pela lei? Foram salvos pela circuncisão? Não! Então não ponham o mesmo peso que os nossos pais sofreram esse jugo. Não façam isso, porque é que vocês estão a tentar e a provocar Deus? Então Pedro explica que eles estavam a incorrer no erro de avaliar a salvação pelas coisas externas. Vocês estão comigo ainda ou estão com o Manoa? É que o Manoa anda a saltitar de um lado para o outro e vocês estavam a segui-lo e eu estava a ver aqui os mirones. E eu dizia, bom, eu já estou a falar para o boneco. Não? Estão comigo? Geração alfa. Nós não sabemos lidar com a geração alfa.
Mas eles são a geração alfa. Não sei porque lhe deram esse nome. Devia ser a ômega, porque já estamos a chegar ao fim. Não é? Ora vem, Senhor Jesus. Mas ainda são alfa. Então Pedro explica que eles estavam a ler a salvação por olhos carnais e não espirituais. Vocês estão à espera que a salvação se identifique através de coisas que vocês conseguem fazer externamente. Mas aquilo que Deus fez é que Ele próprio pelo seu Espírito vai ao vosso coração e salva-vos pela fé. Veja comigo no versículo 11, que este é o argumento que termina, soluciona toda a discussão. Mas cremos, ouça, isto tem que ficar bem na nossa mente, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então vamos parar de impingir alguma coisa externa para adicionar a salvação. Mesmo que tenham o carisma da lei, mesmo que tenham o carisma da aliança do Antigo Testamento. Ouça, há tão mau ensino ainda hoje em dia. O sábado não salva ninguém. A observação ao sábado não salva ninguém. A lei de Moisés não salva ninguém. A circuncisão não salva ninguém. Somente a graça de Jesus Cristo nos salva. E só se obtém essa graça quando o Espírito Santo nos dá a capacidade de crermos nele. Por isso diz que é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E não mediante qualquer obra que nós possamos fazer. Quando é que isto entra na nossa cabeça? Quando é que isto começa a chegar ao nosso coração para que o nosso coração comece a debitar Evangelho cada vez que nós falamos às outras pessoas? Nós precisamos de pregar o Evangelho verdadeiro porque é ele que liberta as pessoas deste jugo. Ainda há pouco tempo estava a falar com alguém que tem família nos Adventistas do sétimo dia. E perguntou-me, irmão, essa igreja? Eu disse, não é uma igreja, é uma seita. Porque Lucas, pelo Espírito Santo, chama-lhe uns indivíduos. Não lhes chama irmãos. São esses que andam a tentar Deus, a provocar Deus com um novo evangelho que não pode ser chamado de evangelho. Porque é contrafeito. Só há um evangelho. E é Jesus Cristo, pregado numa cruz, a morrer pelos nossos pecados, a ser sepultado em nosso lugar e a ser ressurreto pela sua própria santidade. Porque só porque Ele é santo, 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 Deus se agradou daquela expiação, daquele sacrifício e o ressuscitou, porque Ele é perfeito e santo. Não há outro evangelho. Tudo o resto são histórias. Não são de embalar, irmãos. São de enviar para o inferno. São de maldição. São de jugo. E por isso é que Pedro diz, como é que vocês estão a levar a ele? Como é que vocês estão a tentar levar o jugo que nem os nossos pais nem nós conseguimos suportar? Só porque só pela graça é que nós nos sentimos livres para amar Deus. E para servir a Deus. O testemunho de Pedro foi excelente. Agora alguns que já estudaram as Escrituras estão a lembrar-se de Gálatas e dizer, mas Pedro falhou, como é que é possível? Outro dia a gente fala sobre isso. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, não foi só Pedro que falhou no dia a seguir, fomos nós todos. E graças a Deus porque Deus envia Paulos à nossa vida que nos exortam com toda a ousadia. Mesmo até quando os seus melhores amigos, como foi o caso de Barnabé, também se estava a dissimular no mesmo engano. Ouça, aquele que está em pé, olhe, não caia. Agora, qual foi o resultado disto na igreja? Qual foi o resultado da verdade na igreja? Então voltamos outra vez ao nosso texto. Voltamos outra vez ao início. Bem, quando eles receberam a epístola daquilo que estava a ser escrito, da final de qual era o mote da salvação, como é que nós éramos salvos, eles pagaram na epístola e foram a correr para a Antioquia e só pararam lá. Eles já não tinham mais nada para fazer, eles queriam era correr para a Antioquia. E depois de Antioquia iam a todos os lugares onde tinha sido espalhada a mentira. Mas eles chegaram lá, os que foram enviados desceram logo para a Antioquia.
E tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram. Então deixe-me dizer o seguinte, houve 4 resultados quando a verdade foi pregada e foi selada na doutrina da igreja. A primeira verdade é que é um fruto do Espírito. Eles foram cheios do fruto do Espírito. Porque diz que sobremaneira, de uma forma excelente, de uma forma sobrenatural, eles encheram-se de alegria. Fruto do Espírito. Quando a verdade é pregada, o nosso espírito é alimentado pelo Espírito do Senhor. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos cheios de alegria. Sobremaneira se alegraram. O segundo é o conforto. Porque quando a verdade chega e é selada no nosso coração, ela é pregada, nós entendemos pelo nosso espírito que aquela é a verdade. E sentimos o quê? Consolados, confortados. Sentimos-nos encorajados. Porque essa é a palavra que está lá no grego. Paraklesis. Que vem da palavra também usada para o próprio Espírito Santo, Parakletos, aquele que é o nosso auxiliador. Nós fomos auxiliados pela verdade. Nós fomos encorajados pela verdade. Nós estamos a ser levados ao colo pela verdade. Nós estamos a ser protegidos pela verdade. Então é urgente nós nos revestirmos da verdade do Evangelho. E é urgente também nós pregarmos às pessoas a verdade do Evangelho, para que eles próprios sejam revestidos dessa mesma verdade. Em terceiro lugar, o resultado foi a convicção. Depois da alegria, depois do conforto, do consolo, da coragem, vem a convicção. Eu estou ciente e convicto de que esta é a verdade. E a palavra que lá está é exortados. Eles foram consolados e aconselhados, consolados e aconselhados pela palavra. A palavra de Deus diz que Judas e Silas, que também eram profetas. Ouça, profeta no Novo Testamento é aquele que prega a palavra de Deus. É aquele que no meio da confusão, ele distingue o que é palavra daquilo que não é. E exorta e aconselha e dá fundamentos lógicos de prática vida para que as pessoas possam agradar a Deus. Então esses são os profetas do Novo Testamento. Porque a profecia no Novo Testamento e o dom de profecia do Novo Testamento tem 3 assuntos a resolver. E nenhuma delas é o futuro da pessoa. O profeta não veio falar sobre futurologia. Os 3 assuntos da profecia no Novo Testamento dizem, 1 Coríntios no capítulo 14, exortação, consolação e edificação. Paraklesis. É isto que o Senhor vem fazer na nossa vida. Vem nos exortar, aconselhar, vem nos consolar, vem nos dar conforto, vem nos dar certeza, convicção e vem nos edificar. Não é dizer o que é que vamos viver amanhã. Isso é horoscopia. Astrologia. E a igreja tem que saber que Deus, apesar de ser o Deus dos astros, fala-nos pela sua palavra. O último, e estou mesmo a terminar, o último resultado é a firmeza. Porque diz que eles foram fortalecidos. Eles tornaram-se firmes no Senhor. Sabe qual é a palavra firme? Vem da palavra fé. Foi-lhes acrescentado fé à sua vida prática. Episterizo. Eles foram fortalecidos na fé do Evangelho para também caminharem nessa mesma fé. Extraordinário. Estes são os 4 resultados de quando a verdade do Evangelho é pregada no seio da igreja. E eles estavam com uma pressa, uma urgência para trazer estas boas notícias, porque eles sabiam como é que tinham deixado Antioquia, em alvoroço de confusão, prestes em divisão. Mas eles vieram a correr pela urgência. Ouça, deixe-me só dizer isto. Há muita confusão lá fora. Peço ao grupo de louvor que possa subir. Há muita confusão lá fora. Há muita confusão na nossa vida.
Há muita confusão nos nossos trabalhos, há muita confusão na nossa cabeça, há muita confusão à nossa volta. E aquilo que o Senhor nos está a chamar hoje é para nós estarmos em conforto, consolo, convictos e firmes na sua palavra. E isso é uma coisa urgente a fazer na nossa vida. Urgente, urgente. E só temos duas formas de o fazer claramente. Através da leitura das Escrituras e da oração das Escrituras. E há uma terceira que nós somos chamados a viver e a fazer sistematicamente ou regularmente, que é viver isso em igreja. E não estou a falar só de igreja local, meus queridos. Nós temos que passar para outra fase. A outra fase é de vivermos as nossas igrejas através das nossas casas também. No nosso lugar, onde nós estivermos, viver igreja. Estarmos consolados, confortados, exortados, fortalecidos e conseguirmos fazer isso às outras pessoas. Pela palavra. Pela palavra. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, que estás nos céus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é podermos chamar-te de Pai. Jamais poderíamos fazer alguma coisa ou imaginar algum método que nos privilegiasse, providenciasse, promovesse a teus filhos. Mas somente pela tua vontade, somente pelo teu desejo, somente pelo teu plano perfeito, que nós não entendemos, mas agradecemos, Senhor. Pai nosso, obrigado, Senhor, porque tu não nos dizes que pertencemos a este mundo, mas que tu nos santificas a cada dia. Obrigado por este tempo de peregrinação, de não nos deixares sozinho, mas seres connosco. Senhor, santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Que nós não tenhamos medo, mas tenhamos ousadia de proclamar o teu Evangelho. Senhor, que nós não tenhamos vergonha, mas que nós tenhamos a coragem de viver o teu Evangelho, Senhor. Para que a tua santidade possa ser refletida, vivida nas nossas vidas, nos nossos corações e que isso possa ser transmitido aos outros, não só pelas nossas palavras, mas também pela nossa forma de viver. E, Senhor, isto é impossível fazer se não vier o teu reino até nós. Por isso nós dizemos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Disponibilizamos-nos, Senhor, a estar coerentes com a tua palavra. Nós queremos estar em conformidade com a dignidade com que fomos chamados para ser teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a caminharmos em direção à tua santidade, a entregarmos a nossa vida para tu reinares e a vivermos e a promovermos a tua vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ficar satisfeitos com aquilo que tu nos tens dado. Ajuda-nos, Senhor, a ficar verdadeiramente satisfeitos com aquilo que nós vivemos e não andar sempre à procura de mais. Ajuda-nos a entender, Senhor, que na nossa oração diária, pelo teu ensino específico, do pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a nós não estarmos a pedir para hoje aquilo que é para amanhã. Perdoa-nos quando nós fazemos isso e te ofendemos, Senhor. Perdoa-nos quando nós estamos a pedir-te coisas que não são para nós vivermos. Perdoa-nos quando nós te ofendemos por não aceitarmos o teu plano vivo para a nossa vida, no nosso dia-a-dia, e te exigimos tantas outras coisas que estão fora da tua vontade para nós. Perdoa-nos, Senhor, porque sabemos que isso te ofende, porque também sabemos que ofendemos os outros quando nós exigimos mais dos outros daquilo que eles não conseguem dar. Sabemos o que isso nos ofende uns aos outros, quando nos é exigido alguma coisa que nós não podemos ou não queremos dar. Por isso, perdoa-nos as nossas ofensas a Ti, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair, Senhor, nessa tentação de acharmos que somos satisfeitos ou suficientes em nós mesmos.
ou que nós somos maiores do que aquilo que tu tens designado para nós. De não querermos dar a ti aquilo que tu nos pedes, mas querer exigir aos outros aquilo que não é devido. Não nos deixes cair nessa tentação, Senhor. E isso, na realidade, é uma coisa que nos assola todos os dias. Nós exigimos dos outros aquilo que não estamos dispostos a dar-te. Livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos desse mal. Livra-nos desse mal. E pedimos a Ti porque sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.